Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Jonathan. Estamos começando mais uma aula, então, da disciplina de tópicos. Tá? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que se sentirem alguma dúvida, peguem um caderno, um bloquinho de anotações e façam suas anotações das dúvidas e, posteriormente, abrimos um fórum para vocês postarem lá e eu saná-las, tá? Então eu vou abrir aqui o Comodo, tá? Um exemplo de um formulário, tá? É semelhante ao que vocês fizeram. Primeiro eu vou mostrar como ele fica na realidade, tá? Vamos mostrar aqui. Este formulário ele está sem CSS, sem aplicação do CSS. É o que nós vamos fazer nele. Notem que ele tem divisões, né? Um formulário simples com as informações necessárias. Existem algumas partes, como aqui, né, em logradouro e número, que está incompleto, justamente para vocês completarem. Tá? Mas abaixo, então, nós temos aqui, ó, ele está dividido em 1, 2, 3 seções. Identificação do usuário, endereço do usuário, mensagem do usuário. E o botão enviar. Tá? Eles estão divididos, então. Como a gente faz isso? Então eu vou ir passo a passo para que vocês possam acompanhar. Tá? Então, se sentirem alguma dificuldade, anotem, pausem o vídeo e anotem e me perguntem. Não fiquem com dúvidas, tá, pessoal? Então, vamos lá. Essa ideia é o formulário que nós temos que fazer, então. Tá? Então, ele está aqui, bastante simples, sem nenhum CSS por enquanto. Tá? Então, voltando nele. Começando com a declaração do doctype. Tá? O doctype, então, todo em maiúsculo, HTML5. Tá? Abertura da tag HTML, e vocês vão ver que lá embaixo vai ter o fechamento da mesma, da tag HTML. O header, tá? Com o título, o title, né? Formulário contato. Formulário contato, se vocês notarem, é essa mensagem que aparece aqui, ó. Então, o title serve para colocar essa mensagem na aba e também ela é usada como referência de pesquisa. Por exemplo, se vocês pesquisarem lá no Google formulário contato, vai aparecer exatamente essa página de vocês futuramente. Tá? Então, essa informação também é usada como referência de pesquisa. Voltando ao código. Não se assustem, parece grande, mas não é. Tá? Então aqui, o header tem apenas o nosso title. Tá? Fiquem à vontade para modificar. H1, né? Dentro da tag body, temos o primeiro título, contatos, e um título secundário dizendo informe os dados abaixo. A criação do formulário aqui é interessante, tá? Porque aqui é onde vocês definem que vocês estão criando um formulário, tá? Aqui que vocês estão dizendo o que vocês estão fazendo ali é um formulário, tá? Então é aqui que o programa, o navegador vai interpretar como se fosse um formulário. Então todo formulário ele é criado dentro da tag form, tá? Action ele está em branco porque nós não vamos fazer nenhuma ação, tá? Nós não estamos trabalhando junto com PHP ou outra linguagem. E o método é se vocês vão usar o post ou o get, tá? Então, os field set, a tag field set são as divisões. Notem que eu selecionei aqui o field set e ele já
selecionou aqui embaixo a tag de fechamento. Ó. Então, esse grupamento aqui é a identificação do usuário, ou seja, é essa nossa primeira parte aqui, identificação do usuário. Então, todos esses campos aqui, nome, senha, e-mail, sexo e data de nascimento, eles têm que estar dentro daquele field set ali, tá? Então, field set ID usuário, tá? Legenda é o nome que vai aparecer aqui, ó. Então, dentro da legend, vocês podem colocar qualquer informação que ela vai aparecer aqui, tá? Identificação do usuário, porque eles vai ter os dados deles mesmo, tá? Que mais que podemos falar daqui? Então, o ID é aquela identificação única de cada elemento dentro do código, tá? Então, sempre quando vocês quiserem referenciar um elemento único, vocês têm que usar o ID, tá? Seguindo, temos logo abaixo aqui a tag P, que é parágrafo, né? Parágrafo e parágrafo. Label para criar o nome, para criar essa parte aqui, o nome, tá? O for, para que serve o for? Pessoal, aqui é uma das novidades também. O for serve para acontecer isso aqui. Ó. Quando vocês clicarem sobre o nome, ele vai colocar o cursor aqui dentro, tá? Ó, note que em senha eu não coloquei e nem e-mail não aconteceu nada. Mas quando eu faço isso com o nome, acontece isso aqui. Então é só seguir digitando. Para isso que serve o for. Uma coisa bem interessante, tá? O input para criar a caixa de texto, né? Aqui eu estou dizendo qual é o tipo de dado que vai ter, então texto. O name. O name é a referência daqueles dados ali para o formulário, né? Quando eu usar com outras linguagens. E o ID, ele é a identificação única daquela caixa de texto ali, tá? Então notem que eu tenho name e ID. Os dois têm que ser diferentes sempre, tá? Eles não podem ser iguais. O ID então é a identificação única e o name é a identificação de vários, pode ser usado para vários campos no formulário, tá? É geralmente usada em formulários para comunicação, para envio de dados a outras páginas, né? Outras páginas de que tipo? PHP, ASP.NET, enfim, outras páginas, tá? Size. Size é o tamanho, tá? Tamanho do que, pessoal? O size é o tamanho da caixinha aqui, ó, de texto, tá? Essa caixa aqui é o size. Vocês definem o size, o tamanho dessa caixa através do size. E o maxilend, que tem ali também. Maxilend é o número de caracteres que vocês vão visualizar aqui dentro. Não necessariamente pode ser o mesmo, ou seja, eu posso ter um tamanho 35, mas um maxilend 40. O que vai acontecer? Eu vou começar a digitar aqui, né? Eu vou começar a digitar aqui e quando chegar em 35, ele vai mostrar exatamente aqueles 35 caracteres. Mas se eu digitar mais de 35 caracteres, ele vai começar a apagar os primeiros. Apagar não, vai empurrar os primeiros e eu vou deixar de ver os primeiros caracteres. Então eu vou começar a ver os últimos caracteres e os primeiros 5 caracteres eles vão ficar escondidos. Ele vai empurrando os caracteres para a esquerda, tá? Então vocês não vão deixar de ver.
Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês verem, tá? Vamos deixar aqui 40, tá? Vou salvar e vou abrir novamente, tá? Vou atualizar aqui então. Ó, não mudou nada, né? Vamos lá. Ó. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Então eu não consegui digitar mais que 40 caracteres, tá? Eu não consigo digitar mais que 40 caracteres, tá? Olha só. Então ele diminuiu um caractere aqui, ó. Ele apagou o caractere? Não, não apagou. Ele só escondeu o caractere. Então vocês notem que ele está ali, ó. Mas se vocês empurrarem lá para o meio, ele vai estar escondido à esquerda, tá? O que eu recomendo? Procurar sempre deixar no mesmo tamanho, para que o usuário, né, ele visualize o que ele está digitando, tá? Não fique, até mesmo para ele não digitar coisa errada. Então, tentem sempre deixar o size e o maxland no mesmo tamanho. É uma obrigação, é uma obrigatoriedade? Não, tá? O próximo item, né, que é o nosso placeholder, é a novidade também no HTML5, né? O que é o placeholder? É a mensagem que aparece dentro da label. Isso aqui, ó, os 8 dígitos que aparece ali, tá? É um tipo de placeholder. Ó, em name, aqui no nome, tá? O que é comum aparecer? Digite aqui seu nome, digite a senha, digite seu e-mail, tá? A mensagem vocês podem escolher, fica à vontade de vocês. Então, aqui eu posso modificar, digite aqui seu nome. Vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Só atualizar, digite aqui seu nome, né? Então, é para isso que serve o placeholder. Então, notem que aqui no próximo campo senha, o input eu já criei o input password, né? Que é o tipo para senha, tá? O que acontece aqui? Eu vou começar a digitar e ele não vai deixar eu visualizar a senha. Então ele coloca essas, ele restringe, né, a visualização da senha. Tá? Então vocês digitam a senha aqui, ele já fica no formato de senha. Tá? No mais, os mesmos itens servem para as mesmas coisas: maxland, size, id, name, type, tá? O e-mail também, type, e-mail. Bom, ele vai validar o e-mail? Não, pessoal, ele não valida o e-mail. Ele nunca vai fazer isso. Ah, mas para que serve então o e-mail? O e-mail serve, ele só vai aceitar e-mails no formato e-mail, ou seja, tem que ter o domínio, tem que ter o arroba e o .com, né? Ele aceita e-mails no formato .com, tá? No formato de e-mail. Então, se é um formato de e-mail, ele vai aceitar. E se não é um formato de e-mail, ele não vai aceitar, vai dar erro aqui. Ele não vai inserir esse dado. Quando que vocês vão saber isso?
quando vocês clicarem no botão enviar. Vai aparecer a mensagem de erro, tá? Não é agora que vocês vão visualizar isso. Então é quando vocês clicarem aqui no enviar que vocês vão conseguir validar aquele formato de e-mail, tá? Então vocês vão validar o formato e não o e-mail propriamente dito. Tá, terminamos aqui o e-mail. Então notem que aqui eu criei outro field set para o sexo, tá? Olha só. Então dentro do field set usuário, né? Olha só, aqui ó. Dentro do field set esse aqui, tá? Dentro dessa primeira caixa, eu criei um novo field set. Olha só, esse aqui, ó, chamado de sexo, tá? E dentro desse field set, o que eu coloquei? Eu coloquei 2 inputs do tipo rádio, tá? Rádio são esses botõezinhos aqui que eles não permitem que vocês escolham os dois. É sempre uma opção. Não pode ser colocado 2 opções, tá? Então vamos lá, tipo, name, os ID diferentes, notem, tá? O ID sempre diferente. O for, tá? Então serve da mesma maneira. Se eu clicar no masculino ou no feminino, ele vai marcar igual. Então não é só dentro aqui da bolinha aqui que ele vai marcar. Então eu posso clicar fora. Vocês podem visualizar que em alguns sites que tem essas opções é possível vocês marcar só dentro da bolinha. Vocês clicando em cima da palavra vocês não conseguem. Bom, aqui eu deixei um comentário, tá? Checked. Checked quer dizer que vocês podem deixar marcado um dos dois, tá? É possível deixar um marcado. Por exemplo, eu quero deixar é mais comum o sexo masculino estar marcado, tá? Eu trabalho numa empresa onde 80% dos meus funcionários são do sexo masculino. Então eu posso simplesmente deixar já default marcado sexo masculino ou sexo feminino, independente, tá? Só se tem um exemplo. Então como eu faço isso? Vocês cliquem aqui, ó. Notem que aqui para mim, ó, abriu o assistente de programação. Pessoal, quando isso acontece, quer dizer que tudo que vocês estão fazendo até o momento está correto. Então a programação de vocês não está com erro, tá? Então quando o assistente de programação ele não abre, é que alguma coisa para cima do seu código está faltando, tá? Então se ele está abrindo aqui, ó, tudo que vocês fizeram até agora está correto, tá? Ó, notem que ele vai aparecendo ali. Eu só vou selecionando e dando Enter, né? Vou colocar aqui verdadeiro, né? Vou salvar, Ctrl S e vou atualizar a página aqui, ó. Olha só o que vai acontecer aqui no sexo, ó. Observem aqui, olha só, ficou marcado. Ah, professor, mas eu quero deixar o sexo feminino marcado. Não tem problema nenhum, é só botar o checked marcado true aqui embaixo, tá? Isso não é problema. E ainda, nós temos ainda o campo data, mas data está fora do field set, ó. E está fora do field set aqui. Então, não vai estar dentro daquela parte do sexo, tá? Data nascimento. Input. Qual é o tipo de dado que vai receber data nascimento? Data. Então tem que ser tipo type date. O nome
tem um name, né? E tem um ID. Pronto, tá? No que eu defino isso, ó, ele já recebe um formato de data. Ó, fica bem legal, né? O que acontece? Esse formato aqui que apareceu aqui, ele só é válido para o Chrome, tá? O navegador Chrome. O Chrome é o que tem se atualizou mais recente com HTML5, tá? Ele é o que está mais atualizado. Então, se vocês quiserem fazer alguns testes com HTML5, vocês devem usar o Google Chrome, tá? Em seguida, nós temos o Firefox, tá? Então, eu recomendo que vocês usem o Google Chrome, que todos os atributos, tags novos que eu usei no HTML5, com o Google Chrome funcionou todos, tá? Já com o outro, ele não aparece nesse formato aqui. Vocês podem fazer o teste, salvem e abrem, e vocês podem abrir com outro tipo de navegador para ver qual é o resultado. Então, com o Chrome aparece nesse formato aqui, bonitinho, e com outro navegador aparece de outra forma, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Olha só. Então, vocês cliquem aqui, ó, para abrir, ó, na setinha e escolham o navegador e preview, tá? Ó, olha o que aconteceu aqui, ó, no data, ele não está colocando no formato data, é bem diferente do Google, tá? Então vamos trabalhar com o Google Chrome. Em seguida, pessoal, nós temos o próximo field set, tá? Próximo field set é o endereço do usuário. Endereço do usuário. Então, o que nós temos no endereço do usuário? Logradouro, número, estado e cidade, tá? Então, esses dados aqui, eles têm que estar dentro do field set endereço do usuário, tá? Esses 4 dados. Então, vamos lá. Isso aí que vocês têm que prestar atenção. Então, aqui a identificação do field set, né? Para mim usar como referência depois no CSS, vocês vão usar esse nome aqui, tá? Esse nome aqui também. Então, o ID é o que vocês vão usar para aplicar alguma formatação com o CSS depois, né, no CSS. O legend, então, é aquilo ali que eu falei para vocês, aparece o que vocês colocar entre o legend, vai aparecer aqui, ó. Então, logradouro e número, aqui, né, as caixinhas de texto, então eu deixei para que vocês possam fazer, tá? Então, isso é uma continuação do trabalho, então vocês farão uma caixinha de texto aqui para logradouro e para número, tá? Aqui no estado, como eu sei exatamente o número total de estados, eu posso colocar eles ali como opções já, tá? Então, for já mencionado, e aqui estado é a mensagem que aparece para vocês. O select, né? O select são as opções que eu vou dar para vocês. Então tem que ter um nome e tem que ter um ID também, tá? Então tem essas letras maiúsculas na frente justamente para diferenciar o nome do ID. E quando eu uso o select, obrigatoriamente eu tenho que usar o option junto, tá? Que são as opções. Então, para cada opção, vocês vão ter que colocar entre option, tá? Então, entre a tag
option e a tag de fechamento barra option. Então, se vocês perceberem, todos os nossos estados estão aqui, certo? Notem que a estrutura do meu HTML está bem organizada. Isso aqui, pessoal, quando vocês vão colocando, isso aqui se chama indentação do código. Toda essa estrutura que vocês vão colocando aqui. Nós chamamos também de pai e filho. Então, quando um componente, uma tag está dentro de outra, nós damos um tab para a direita, tá? Então, se vocês colocassem aqui, vocês iam dar um tab e um para cá, tá? Então, tudo que está dentro desse field set, ele vai ficar um tab para a direita. Tudo que está dentro desse field set aqui, notem que ele está um tab à direita. E tudo que está dentro desse field set aqui está um tab à direita. Mesma coisa para todos os itens. Então, quando vocês forem colocando tags dentro de tags, você tem que usar esse procedimento aí, essa nomenclatura. Nomenclatura não, indentação, tá? O nome disso se chama indentação. Para quê? Por vários motivos. Um que fica mais fácil a identificação, dá uma aparência mais organizada, né? Vocês não vão precisar perder muito tempo, né? Em estar procurando alguma coisa para manter o código de vocês, tá? Então, dessa forma, é mais fácil a manutenção, porque a organização do código está melhor, está mais visível, tá? Então, aqui vocês estão vendo, então, todos os nossos estados. Vamos ver como é que funciona. Nossos estados, ó. Então, ele proporciona essa caixinha de texto aqui, certo? Tá? Então, outra coisa que eu vou querer que vocês façam é definir o estado do Rio Grande do Sul aqui padrão, certo? Ó, vou atualizar aqui, tá o Acre, mas eu não quero o Acre, eu quero o Rio Grande do Sul, certo? Como eu faço isso? Como eu já deixo esse item de dentro da caixa pré-selecionado, tá? Não é da mesma forma que o Radio Button, tá? Então vocês vão ter que dar uma pesquisadinha aí. É só acrescentar mais um item ali no select ali, quer dizer, dentro do option ali, e tá ok. Tá? Então vamos dar uma pesquisada aí, vamos implementar essa parte aí. Outra forma, pessoal, que eu acho bem legal também, é o que está comentado aqui embaixo. Que eu vou comentar essa parte aqui então agora, tá? Para mostrar para vocês. Aqui. E vou descomentar essa outra parte aqui. Tá? Vou salvar e vou executar. O que acontece? Olha só. O que apareceu diferente aqui? Apareceu região norte, região nordeste e região sul. Ou seja, eu consigo agrupar por regiões.
todos os estados. Tá? Então, notem que os estados estão agrupados por região. Notem também que eu não consigo selecionar região Nordeste ou região Sul. Tá? Então, é só uma divisão dentro da seleção. Tá? Como isso acontece? Como eu faço isso? Simples. Eu só acrescento opt group label e o nome e a mensagem que eu quero. Eu boto lá e fecho a tag aqui. Ó, option group, abro a tag e option group eu estou fechando aqui, né? E a label serve para demarcar aqui. Então notem, ó, aqui todas as labels têm nomes diferentes, tá? Também de propósito, né? Está aqui só a região Sul, Nordeste e Norte. Então falta todas as demais regiões. Então, pessoal, como atividade para vocês praticar essa parte também, vocês façam todas as demais regiões aqui. Coloquem as demais regiões aqui. Sudeste, Centro-Oeste, tá? Então coloquem todas as regiões aqui usando o OptGroup, tá? É simples, é só copiar aqui, trocar, ó, copia todo o bloco aqui, ó, né? Troca o nome da label, região Sudeste, e aqui coloca os estados que pertencem à região Sudeste. Fácil, fácil. Depois disso, nós temos, dentro do mesmo formulário, cidades. Ó, eu tenho as cidades aqui, ó. Ou, quando eu for digitar a cidade, por exemplo, Uruguaiana, aparece a opção Uruguaiana ali. Ó. Como eu faço isso? Tá? Através de listas. Tá? Então aqui eu estou criando um novo label for cidades, cidade, label. Então aqui o for está indicando, se eu clicar na cidade, né, ele vai vir para dentro da caixinha ali, o cursor. Então o type vai ser do tipo texto, name vai ser n cidades, id e cidades, o size 25, maxland 30, placeholder digite sua cidade, o tipo de dado ali que vai conter vai ser cidades, tá? É o nome para ser usado como referência, tá? E o data list vai ser é o nome do banco de dados, o nome dessas 5 cidades aqui. Então, o nosso data list é o banco de cidades que nós temos, que está composto por 5 cidades. Tá? Então, nosso data list pode ser maior. Tá? Coloquei algumas cidades aqui, certo? Uruguaiana, Porto Alegre, Santiago, Santa Maria, Rio Grande. Que vocês também podem ficarem à vontade para mudar. Tá? Fechando então aqui o nosso field set só seguir a linha aqui, ó. Toda essa linha aqui nós estamos fazendo o field set endereço. Então acabamos de fechar esse field set aqui. Tá? Então vamos para o nosso último field set, que é mensagem do usuário.
Vamos descer. Mensagem do usuário. Então, aqui a identificação do field set, tá? Temos aqui a identificação, o nome da caixa, certo? Ó, tá? Grau de urgência, tá? Aqui eu posso estabelecer, então, um grau de urgência, quer dizer, como se fosse uma prioridade. Então, com o grau de urgência, vocês podem fazer uma programação para que essas mensagens possam ser atendidas mais rápidas ou mais demoradas, tá? Não digo só mensagens, vocês podem fazer isso para outras coisas. Pedidos, transferências, enfim. O que é o grau de urgência? Eu usei mínimo, tá? Tipo range, porque é aquela barra. O name e o ID eles são diferentes. O mínimo vai ter um valor 0 e o máximo vai ter um valor 10. Esses são os valores. Então ele vai partir de 0 e vai até 10. Tá? Aqui ainda nós podemos incrementar e colocar o step. Acho que aqui não vai. Tá? Vamos salvar, vamos atualizar. Ó, ele começa a pular de 2 em 2. Tá? Um exemplo para ficar mais claro, vamos deixar o step com 5. Tá? Vamos salvar. Vamos atualizar. Ó, ele não tem meio termo, é 0, 5 ou 10. Tá? Então, vocês podem também medir o passo, né? Step se chama passo no português. Então, é o passo que vai dar de 0 a 10. Tá? Então, vamos deixar aqui com step 2. Vou salvar. Tá? É outra coisa interessante. Tá? Então, vocês podem incrementar mais isso aí no código. A caixa, né? Então, aqui eu estou criando a label, né, que vai em cima da caixa aqui, né, a mensagem, e logo abaixo eu estou criando a caixa de texto, text area, tá? Name, txt area, id, colunas e linhas, tá? Então esses valores aqui podem variar de acordo com o tamanho da caixa que vocês querem criar. Por exemplo, aqui eu posso puxar ela, ó, e aumentar o tamanho dela, tá? Também eu posso fazer isso. Nós vamos deixar desse tamanho, tá? Abri a caixa, fechei a caixa. Se eu abrir o field set, eu tenho que fechar o field set, certo? E o form, eu abri o form, eu fechei o form. Lá em cima eu abri, aqui eu fechei. E aqui eu coloquei uma imagem
coloquei uma imagem no botão enviar. Notem que ele está fora do form, ele está fora do field set, então ele vai aparecer fora de toda esse layout aqui, tá? Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês agora é o seguinte. Na nossa pasta lá do Moodle, na disciplina de tópicos, vocês vão encontrar uma pasta contendo as imagens que nós vamos usar nessa disciplina, nesse trabalho agora de formulários, tá? Também vai conter lá essa parte do código, todo esse código aqui, né, no formato .txt, certo? Todo esse código vai estar lá. O que eu quero que vocês façam? Façam aquelas observações que eu falei para vocês logo atrás ali, né, anteriormente. Então vocês façam todas essas atividades, né? Não deixe de ser uma atividade que vocês vão praticar mais um pouco, conhecer mais um pouco. Então façam essas atividades. Incrementem esse código com essas atividades. E depois de pronto, nós vamos começar a praticar o CSS, tá? Então notem que nós temos que ter organização nas pastas. Agora, como é a organização de pastas? Então aqui, input type, quer dizer que eu vou colocar que tipo de dados? Uma imagem, image, né? Aonde eu encontro essa imagem, né? Source, qual é a origem dessa imagem? Então eu estou dizendo para o meu código, para essa minha página chamada formulário, que ela está na página, está na pasta imagens e é o arquivo enviar.png, tá? Então vamos mostrar a organização da pasta. Ó, estou aqui na disciplina de tópicos, certo? Dentro de tópicos está a página formulário e eu tenho a pasta imagens aqui dentro, tá? Onde eu tenho as 4 imagens que a gente vai usar, tá? Então vocês baixem essas 4 imagens para vocês aplicar no trabalho de vocês. O que acontece? Existe uma diferença de tamanho de imagens, tá? Então se vocês buscarem na internet outras imagens, vocês podem deixar o software, a página de vocês um pouco mais lenta. Por exemplo, vocês podem buscar essa mesma imagem endereço com uma resolução maior, né? E vocês vão ocupar ela numa resolução bem baixa, tá? Então, vocês trazendo numa resolução 600 por 400 e vocês vão usar 60 por 40, o que acontece? A página não vai carregar a 60 por 40, a resolução 60 por 40. Ela vai recarregar a resolução 600 por 400. Então há um desperdício de tempo, né, no software de vocês, sendo que vocês precisam só apenas de 60 por 40, de uma imagem com resolução 60 por 40. Então não tem por que vocês pegar uma imagem com uma resolução tão alta, certo? Então baixem essas imagens já estão todas no mesmo, na mesma resolução, tá? Para que vocês não tenham problemas, tá? Então aqui eu criei a pasta tópicos, ó, tá aqui a pasta tópicos,
e dentro da pasta tópicos eu tenho os 3 arquivos. Tá? O que a gente pode criar? Então, existem caminhos. Caminhos é uma parte bem interessante também. E existem detalhes que você tem que mostrar exatamente o caminho correto daquela imagem, daquele CSS que vocês estão buscando. Então, quando os dados estão assim, ó, um ao lado do outro, eu posso simplesmente só colocar o nome do arquivo. No caso aqui, CSS. Tá? Então, aqui não teria essa... Se fosse o CSS, né, não teria isso aqui. Tá? Teria só o nome do CSS. CSS ponto o tipo de arquivo. Ou seja, css.css. Né? Só no caminho. Estamos fazendo aqui só referente ao caminho. Tá? Que não é essa linha de comando aqui para colocar o CSS. Mas imagens, por que está o nome da pasta? Porque a página formulários não está encontrando aqui, ó, nesse mesmo nível de pastas, o arquivo chamado enviar.png. Por isso que eu tenho que mostrar para ele aonde que ele está. Então eu coloco a pasta que ele está e o nome do arquivo. Por isso que ele acha, tá? Então vamos fazer um trabalho assim, ó. Acompanhe aí. Tá? Eu vou criar aqui uma outra pasta. Vou colocar imagens, tá? E vou colocar imagens dentro de underline imagens dentro de imagem. Notem que agora eu tenho uma pasta, tenho duas pastas até chegar ao arquivo enviar. O que eu tenho que fazer? Se eu deixar assim, o que acontece? Vou executar. Aqui, vou atualizar. Essa página aqui. Vamos abrir novamente. Ó, tá aqui. Não sei como. Tá? Mas a princípio, pessoal, não deveria aparecer o botão enviar aqui. Tá? Então, o que era o correto? Vocês colocar um underline aqui e colocar o nome da pasta. Tá? Assim seria o correto, caso não apareça. Tá? Então, vocês vão salvar e vão executar. Tá? Deu erro ali. Vamos ver qual é o erro que deu. Imagens. Vamos ver como eu coloquei lá. Imagens. Vamos descer lá. Underline. Imagens. Tá? Notem que eu botei rodar ali, ó. Ó. Botei abrir aqui. Executei. E a imagem não está aparecendo.
Então, quando aparecer esse erro aqui, é erro de diretório de imagem, ou seja, o caminho da imagem está errado. Claro que está errado, professor, olha só. A imagem que eu estou procurando, que é enviar.png, está dentro da pasta imagens, que não está sendo referenciada aqui, e dentro da pasta imagens, que já está ali. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui o nome da minha primeira pasta, imagens, tá? Vou salvar e vou rodar. Agora tem que funcionar. Ó, apareceu novamente o botão, certo? O que pode acontecer também? Pode acontecer o inverso. Vocês colocarem duas pastas aqui e ele não está naquele lugar. Vamos lá. Então aqui, vamos recortar daqui. E vamos tirar o botão daqui. Ctrl X. Vamos colocar aqui, certo? Notem que agora a imagem que eu quero está na mesma linha, certo? Está aqui, ó, é visível pela página formulário. Sendo visível, eu não preciso mais dessas referências aqui, então eu venho até aqui e só coloco o nome da imagem. Volto a executar. Está ali a imagem. Agora, se eu fizesse isso aqui, underline imagens, né? Salvo, executo, o que iria acontecer? Iria dar o erro. Por que está dando erro? Porque eu estou dizendo que a minha imagem enviar.png está dentro da pasta underline imagens. No entanto, a gente sabe que ela está no mesmo nível que a página formulário. Então é por isso que está errado. O que acontece? Se eu colocar a imagem enviar dentro da pasta underline imagem, o caminho aqui vai estar correto, certo? Mas desta forma, o correto seria somente o nome da imagem. Mas por questão de organização, a gente cria pastas, né, do software para ficar mais organizado. Então aqui, ó, depois vocês vão criar nova pasta, vão criar aqui underline páginas, né, e vão colocar as páginas que vocês criarem do trabalho de vocês, vocês vão colocando em imagens dentro de páginas, né? CSS também da mesma forma, e assim vocês vão organizando. Então, dentro de uma pasta fica só as imagens, dentro de outra pasta só fica as páginas, dentro de outra pasta só fica CSS, assim vai ficando mais organizado o trabalho de vocês. Outra coisa que eu quero falar para vocês é se formulários estivesse dentro dessa pasta aqui, como formulários acessaria essa imagem viagem. Então vamos lá. Vamos executar. Vai dar o erro, né? Aquele erro tradicionalzinho da imagem ali, ou seja, um erro de caminho, né? Esse erro está dizendo para mim ali que ele não está achando essa mensagem aqui, esse caminho aqui, ele não acha. Por quê? Porque formulário
Eu copiei. Tem que excluir aqui. Tá? Então ele está dizendo que aqui, ó, nessa mesma pasta páginas, não possui o botão enviar. Então como eu faço? Como eu retrocedo, ó, vou ter que retroceder uma pasta e avançar uma outra pasta para chegar no enviar, certo? Olha só o que eu fiz. Estou aqui. Então eu tenho que retroceder uma pasta, entrar em outra pasta e até então chegar no botão enviar. Como eu retrocedo? Então vamos lá, voltando. Estou aqui. Então, para mim voltar é 2 pontos barra. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo isso aqui. Agora funciona da mesma maneira. Para mim ir adiante, eu vou colocar um nome. Imagens, tá? Então, imagens barra o nome do arquivo, certo? Então aqui eu retrocedo, 2 pontos barra, tá? 2 pontos barra, eu retrocedo uma pasta e demais eu estou adentrando em outra pasta, tá? Vamos ver se deu certo? Não deu errado. O que deu errado? Tá? Vamos ver o que deu de errado. Imagens. Tá? Ah, tá. Já entendi. Ó, se vocês observarem aqui em cima, ó, ele está falando que eu guardei em tópicos, que é esse aqui, tá? Então não foi aquele que eu coloquei para ler. Então eu vou fechar ele, certo? Vou recortar daqui e colar aqui, tá? Vamos ver se isso funciona. Tem que abrir lá. Então vamos ver. Olha só. Vamos abrir. E vamos executar. Ó, notem que agora o caminho é onde está correto. Está dentro da pasta tópicos e dentro da pasta página, underline páginas. Tá? Então, aqui embaixo, eu estou dizendo que eu vou sair da pasta, vou voltar uma pasta e vou entrar nessa pasta. Vou fazer isso aqui, ó. Vou voltar e vou entrar nessa pasta para achar o botão enviar, tá? Então isso vocês têm que tomar muito cuidado, pessoal, que vocês uma letra maiúscula que vocês coloquem errado dá problema, uma letra faltando dá problema, um caractere que vocês colocam dá problema. Então prestem bem atenção na nomenclatura de imagens, de CSS, de páginas, tá? Que o caminho tem que ser exatamente como está no endereço lá. Tá? Então, fazendo isso, vamos ver se está correto agora. Tá? Certinho, apareceu ali, ó. Tá? Bom, pessoal, o que eu quero que vocês façam então?
para que a gente prossiga e entre no CSS. Vocês viram que não tem nada demais aqui, foi mais uma revisão, tá? Eu estarei então disponibilizando esse código em TXT, né, bloco de notas, e quero que vocês implementem essa parte do endereço do usuário e o logradouro e o número, tá? Mudem também aqui eu quero com a up group, certo? Divido, então usem aquela prática que eu mostrei ali no vídeo também anteriormente, tá? Divido em regiões, todos os estados, tá? Deem uma praticada. Se quiserem implementar um pouco mais, colocar um pouco mais de cidade, fiquem à vontade, tá? Mas completem esse código aqui, certo? Só esses dois itens aqui que está faltando. No mais era isso, então façam isso. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Que a gente vai seguir trabalhando nesse formulário no CSS, tá? Então era isso. Muito obrigado e até a próxima aula.